Nova York. A cidade que nunca dorme. Entre seus arranha-céus imponentes, uma figura singular se destaca, tecendo sua história entre as sombras dos edifícios e a luz do heroísmo cotidiano. Ele não nasceu em um planeta distante, não é um bilionário excêntrico, nem um deus nórdico. Ele é Peter Parker, o Homem-Aranha, o herói que talvez melhor represente a essência da humanidade em todos os seus aspectos. Mas o que torna esse jovem fotógrafo do Queens tão especial? Como um adolescente comum, lutando com as mesmas inseguranças e desafios que todos nós enfrentamos, se transformou no protetor mais amado de Nova York. Esta é uma história que transcende os limites dos quadrinhos e do cinema, uma jornada que há mais de 60 anos continua a cativar gerações. Imaginem um herói que, mesmo salvando a cidade, precisa se preocupar em pagar o aluguel. Um vigilante que equilibra a responsabilidade de proteger milhões com a culpa de não conseguir passar tempo suficiente com sua tia idosa. Alguém que, embaixo da máscara, carrega o peso de perdas devastadoras e escolhas impossíveis, mas ainda assim encontra força para fazer piadas no meio do combate. O Homem-Aranha não é apenas mais um super-herói. Ele é o garoto do bairro que decidiu fazer a diferença. É o estudante que luta para manter suas notas enquanto salva o mundo. É o fotógrafo que precisa tirar fotos de si mesmo em ação para conseguir pagar as contas. Em cada aspecto de sua vida dupla, Peter Parker nos mostra que heroísmo não se trata apenas de poderes extraordinários, mas de escolhas extraordinárias. Nas próximas horas, vamos desvendar não apenas a história de um super-herói, mas a jornada de alguém que aprendeu da maneira mais difícil que com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Vamos explorar as batalhas épicas, os momentos de triunfo e as tragédias que moldaram não apenas o Homem-Aranha, mas gerações de fãs que se inspiraram em sua resiliência. Prepare-se para uma viagem através das teias da história do Homem-Aranha. Uma história de perdas e vitórias, de amor e sacrifício, de um garoto do Queens que se tornou muito mais que um herói. Ele se tornou um símbolo de esperança. Esta é a história do seu amigo da vizinhança, o espetacular Homem-Aranha. E acredite, após conhecer verdadeiramente sua história, você nunca mais verá esse herói da mesma forma. Porque no final, a maior superpotência do Homem-Aranha não é sua força, sua agilidade ou seu sentido aranha. É sua humanidade inabalável, sua capacidade de se levantar depois de cada queda, e sua determinação em fazer a coisa certa, não importa o custo pessoal. Então, prenda-se em suas teias, porque esta história está apenas começando. Era 1962, e o mundo dos quadrinhos estava prestes a mudar para sempre. Nas mentes brilhantes de Stan Lee e Steve Ditko, nascia uma história diferente de tudo que já havia sido visto. Eles queriam criar algo novo, um herói que quebrasse todos os paradigmas da época. E assim nasceu Peter Parker, um personagem que revolucionaria não apenas os quadrinhos, mas a própria definição de o que significa ser um herói. Peter não era como os outros protagonistas das histórias em quadrinhos. Não era um playboy bilionário, nem um alienígena com poderes impossíveis. Era apenas um adolescente do Queens, vivendo com seus tios Ben e May Parker, enfrentando problemas cotidianos que qualquer jovem poderia reconhecer: bullying na escola, dificuldades financeiras em casa, inseguranças sociais e o desafio constante de se encaixar em um mundo que parecia não ter lugar para um garoto tímido e apaixonado por ciência. Sua vida mudaria para sempre durante uma simples excursão escolar. No laboratório de ciências, em meio a uma demonstração sobre radiação, uma aranha foi acidentalmente exposta a altos níveis de radioatividade. O destino quis que este mesmo aracnídeo escolhesse Peter Parker como sua última vítima antes de morrer. A picada, que inicialmente pareceu insignificante, desencadearia uma transformação extraordinária em seu corpo. Nas horas e dias seguintes, Peter descobriu que havia desenvolvido habilidades incríveis. Força sobre-humana, agilidade extraordinária, a capacidade de se aderir a paredes e um sexto sentido que o alertava sobre perigos iminentes. Para um jovem que sempre foi menosprezado e ignorado, estes novos poderes pareciam um sonho tornado realidade. Finalmente, Peter tinha a chance de se destacar, de ser especial.
Mas o destino tinha outros planos para ensinar a Peter o verdadeiro significado do poder. Inicialmente, ele usou suas habilidades para ganhar dinheiro, participando de lutas amadoras de wrestling. Com um traje improvisado e se apresentando como o espetacular Homem-Aranha, Peter começou a saborear a fama e o reconhecimento que tanto desejava. Foi neste momento que ocorreu o evento que mudaria sua vida para sempre. Uma noite, após uma de suas lutas, Peter testemunhou um assalto no corredor do local do evento. O ladrão passou correndo por ele, sendo perseguido por um segurança. Peter, que poderia facilmente ter detido o criminoso, escolheu não fazer nada. Não é meu problema, pensou ele. Esta decisão se provaria o maior erro de sua vida. Horas depois, ao retornar para casa, Peter encontrou sua vizinhança cercada por viaturas policiais. Seu amado tio Ben havia sido assassinado por um ladrão, o mesmo homem que Peter havia deixado escapar mais cedo. A culpa e o arrependimento o consumiram. Se ele tivesse usado seus poderes para fazer a coisa certa, seu tio ainda estaria vivo. Foi neste momento de profunda dor e reflexão que as últimas palavras de seu tio Ben ecoaram em sua mente. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Esta frase, que se tornaria o mantra definidor do Homem-Aranha, não era apenas um ditado, era um chamado para a ação. Uma promessa de que Peter nunca mais ignoraria sua responsabilidade de ajudar os outros. Naquela noite, entre lágrimas e determinação, nasceu verdadeiramente o Homem-Aranha. Não mais um showman buscando fama e fortuna, mas um herói dedicado a honrar a memória de seu tio e proteger os inocentes. Peter Parker compreendeu que seus poderes não eram um presente para seu benefício pessoal, mas uma responsabilidade para com toda a sociedade. Esta origem trágica e profundamente humana é o que torna o Homem-Aranha tão único e relatável. Sua história não é apenas sobre ganhar superpoderes, mas sobre perda, culpa, redenção e a escolha consciente de fazer a diferença no mundo. Peter Parker nos ensina que verdadeiros heróis não nascem com capas e poderes, eles são forjados através de suas escolhas e sacrifícios. Ao longo de mais de 6 décadas de histórias, o Homem-Aranha enfrentou desafios que testaram não apenas sua força física, mas principalmente seu caráter e determinação. Vamos mergulhar nas sagas mais impactantes que moldaram o herói que conhecemos hoje. Começamos com a noite em que Gwen Stacy morreu. Um marco que mudou para sempre os quadrinhos de super-heróis. Era 1973, e os leitores estavam acostumados com finais felizes, onde os heróis sempre salvavam o dia. Mas naquela fatídica noite na Ponte George Washington, algo diferente aconteceu. O Duende Verde, em seu ato mais cruel, jogou Gwen Stacy da ponte. Peter, confiante em suas habilidades, conseguiu pegá-la com suas teias. Mas o impacto da parada súbita quebrou seu pescoço. Pela primeira vez, um super-herói não conseguiu salvar seu amor. Esta história mostrou que mesmo com todos os seus poderes, o Homem-Aranha ainda era vulnerável às tragédias da vida. A saga do Traje Negro trouxe uma das transformações mais significativas do personagem. Durante as Guerras Secretas, Peter adquiriu um traje negro misterioso que aumentava seus poderes. O que parecia uma bênção logo se revelou uma maldição. O traje era na verdade um simbionte alienígena que se alimentava de suas emoções negativas e gradualmente alterava sua personalidade. A luta de Peter não era mais contra vilões externos, mas contra seus próprios demônios interiores. Quando finalmente conseguiu se livrar do simbionte, este encontrou Ed Brock, igualmente consumido por ódio contra Parker, dando origem ao Venom, um dos maiores arqui-inimigos do herói. A saga do clone é possivelmente uma das histórias mais complexas e controversas do Homem-Aranha. Tudo começou quando o Chacal, um professor obcecado por Gwen Stacy, criou um clone perfeito de Peter Parker. Este clone, que posteriormente se tornaria conhecido como Ben Reilly, fez Peter questionar sua própria identidade. Será que ele era o verdadeiro Peter Parker ou apenas mais um clone? Esta saga explorou temas profundos sobre identidade, originalidade e o que verdadeiramente nos define como pessoas.
O último desejo de Mai e o controverso pacto com Mefisto representam um dos momentos mais dolorosos na história do herói. Após Tia Mai ser baleada por causa de sua identidade revelada durante a Guerra Civil, Peter e Mary Jane fazem um acordo com Mefisto, seu casamento em troca da vida de Mai. Esta escolha impossível demonstrou até onde Peter iria para salvar alguém que ama, mesmo que isso significasse sacrificar sua própria felicidade. A saga Superior Spider-Man trouxe uma das reviravoltas mais ousadas dos quadrinhos. Dr. Octopus, em seus momentos finais, conseguiu trocar sua mente com a de Peter Parker, efetivamente roubando seu corpo e suas memórias. Otto Octavius decidiu provar que poderia ser um Spider-Man superior, mais eficiente e implacável. Esta história nos fez questionar o que realmente faz do Homem-Aranha um herói, seus poderes ou seu coração. Spider-Verse expandiu o conceito do Homem-Aranha para proporções multiversais. Peter descobriu que era parte de uma teia muito maior, conectando diferentes versões do Homem-Aranha através de diversas realidades. Esta saga nos apresentou a Miles Morales, Spider-Gwen e dezenas de outras interpretações do herói, mostrando que o legado do Homem-Aranha transcende uma única pessoa. A saga do Duende Verde merece menção especial por ser uma história que se desenvolveu ao longo de décadas. Norman Osborn, o Duende Verde original, representa tudo que Peter Parker poderia ter se tornado se tivesse usado seus poderes de forma errada. Sua rivalidade é pessoal, trágica e aparentemente sem fim, culminando em momentos como a morte de Gwen Stacy e inúmeras outras tragédias na vida de Peter. Mais recentemente, Beyond e Spider-Geddon continuaram a expandir o universo do herói, explorando temas como legado, responsabilidade e o verdadeiro significado de ser o Homem-Aranha. Cada uma dessas histórias acrescentou camadas de complexidade ao personagem, mostrando que mesmo após tantos anos, ainda há muito a ser explorado na jornada de Peter Parker. O que torna estas sagas tão especiais não são apenas as batalhas épicas ou as reviravoltas dramáticas, mas como cada uma delas contribuiu para o desenvolvimento do personagem. Através de cada desafio, cada perda e cada vitória, Peter Parker continuou a crescer, aprender e nos mostrar por que o Homem-Aranha é um dos heróis mais humanos e relacionáveis já criados. Os poderes do Homem-Aranha são muito mais complexos e fascinantes do que podem parecer à primeira vista. Muito além de simplesmente fazer tudo o que uma aranha pode, suas habilidades são uma combinação única de modificações biológicas e inovações tecnológicas, todas amplificadas por um intelecto extraordinário. Vamos começar pela sua força sobre-humana. Peter Parker pode levantar aproximadamente 10 toneladas em condições normais, podendo ultrapassar esse limite em momentos de extremo estresse. Esta força não se manifesta apenas em seus braços. Suas pernas são igualmente poderosas, permitindo que ele salte distâncias equivalentes a vários andares de uma única vez. Mais impressionante ainda é como ele consegue controlar perfeitamente esta força descomunal, seja para deter um ônibus em movimento ou para segurar delicadamente uma xícara de café. Seu famoso sentido aranha é possivelmente sua habilidade mais misteriosa e impressionante. Não é simplesmente um alerta de perigo. É uma forma de percepção extrasensorial que funciona como uma combinação de reflexos aumentados e precognição limitada. Este sentido permite que Peter reaja a ameaças antes mesmo que elas se manifestem completamente, esquivando-se de balas, evitando emboscada, se protegendo inocentes de perigos que nem ele mesmo viu ainda. A agilidade e os reflexos do Homem-Aranha são tão aprimorados que ele consegue se esquivar de balas mesmo depois que foram disparadas. Seus movimentos são uma fusão perfeita de força bruta e graça acrobática, permitindo que ele se mova entre os arranha-céus de Nova York como se estivesse dançando no ar. Sua flexibilidade sobre-humana o permite assumir posições que seriam impossíveis para um ser humano normal, contribuindo para seu estilo de luta único e imprevisível. Uma de suas habilidades mais características é a capacidade de aderir a praticamente qualquer superfície. Contrariamente à crença popular, isso não se deve a pelos ou garras microscópicas,
mas há uma alteração em seu campo bioelétrico que permite que ele manipule a força de atração molecular entre seu corpo e outras superfícies. Esta habilidade funciona mesmo através de suas botas e luvas, e ele pode controlá-la conscientemente, decidindo quando aderir e quando se soltar. Mas talvez o aspecto mais impressionante do arsenal do Homem-Aranha seja algo que não veio da picada da aranha: seu intelecto científico excepcional. Peter Parker é um gênio, com um QI estimado acima de 250. Foi este brilhantismo que o permitiu criar seus icônicos lança-teias, um equipamento que ainda hoje desafia a engenharia moderna. O fluido das teias, uma fórmula química complexa de sua própria criação, é tão revolucionário quanto os dispositivos mecânicos que o disparam. Ao longo dos anos, Parker desenvolveu diversos trajes especializados, cada um adaptado para situações específicas. O mais notável foi o traje criado com a tecnologia Stark, que incorporava a inteligência artificial, diversos modos de visão e centenas de combinações de teias diferentes. Houve também o traje à prova de som para combater Shriek, o traje blindado para enfrentar o Rhino, e até mesmo um traje espacial para aventuras cósmicas. Suas teias merecem um capítulo à parte. O fluido, quando exposto ao ar, endurece milésimos de segundo, criando fibras mais resistentes que aço do mesmo diâmetro. São biodegradáveis, dissolvendo-se após algumas horas, e podem ser moduladas para diferentes usos, desde teias finas para balanço até redes resistentes para capturar vilões. A precisão com que ele dispara estas teias é resultado de anos de prática, permitindo que ele crie estruturas complexas em pleno ar. O que torna todos estes poderes verdadeiramente especiais é como Peter Parker os utiliza em conjunto. Não é apenas a força, a agilidade ou o sentido aranha isoladamente. É a sinergia entre todas estas habilidades, coordenadas por uma mente brilhante e guiadas por um coração heróico, que faz do Homem-Aranha um dos heróis mais extraordinários do universo Marvel. O mundo do Homem-Aranha é povoado por alguns dos personagens mais complexos e fascinantes do universo Marvel. Cada aliado e cada inimigo representa uma faceta diferente da vida de Peter Parker, contribuindo para criar uma teia de relacionamentos que define quem ele é como herói e como pessoa. Entre seus aliados mais próximos, Mary Jane Watson ocupa um lugar especial. Mais que apenas um interesse romântico, MJ é a rocha que mantém Peter ancorado à realidade. Ela conhece o homem por trás da máscara melhor que qualquer outro, suportando o peso de amar alguém que constantemente coloca sua vida em risco para salvar outros. Sua famosa frase "acertou em cheio, tigre" se tornou um símbolo de apoio incondicional, mesmo nos momentos mais sombrios. A tia May, sua figura materna após a morte dos pais, representa a consciência moral de Peter. Embora por muito tempo não soubesse sobre sua identidade secreta, sua força e compaixão moldaram o caráter do herói. May ensinou a Peter que verdadeira força vem não dos músculos, mas do coração, uma lição que ele carrega em cada batalha. Harry Osborn personifica a complexidade das relações de Peter. Melhor amigo e filho de seu pior inimigo, Harry representa o conflito constante entre lealdade pessoal e dever heróico. Sua amizade foi testada inúmeras vezes, especialmente quando Harry assumiu o manto do Duende Verde, criando algumas das histórias mais emocionalmente carregadas dos quadrinhos. No mundo dos heróis, o Homem-Aranha construiu alianças importantes. Com os Vingadores, ele encontrou mentores como Tony Stark e Steve Rogers, que o ajudaram a crescer como herói. Sua amizade com Johnny Storm, o tocha humana do Quarteto Fantástico, mostra seu lado mais descontraído, com suas competições amigáveis se tornando lendárias entre os fãs. Mas são seus inimigos que verdadeiramente testam seus limites. Norman Osborn, o Duende Verde original, é seu arqui-inimigo por excelência. Brilhante, rico e completamente insano, Osborn representa tudo que Peter poderia ter se tornado se tivesse usado seus poderes para benefício próprio. Sua obsessão com o Homem-Aranha vai além do físico. É uma guerra psicológica constante que já custou vidas preciosas. Otto Octavius, o Dr. Octopus, espelha o lado científico de Peter. Um gênio incompreendido que se tornou vilão.
Doc Ock é um lembrete constante de como a busca pelo conhecimento pode ser corrompida pela ambição. Sua complexidade é tal que, em certo momento, ele chegou a assumir o corpo de Peter, tentando provar que poderia ser um Homem-Aranha superior. Venom merece destaque especial por ser literalmente nascido dos traumas de Peter. O simbionte alienígena, rejeitado por Parker, encontrou em Ed Brock um hospedeiro perfeito, criando um anti-Homem-Aranha que conhece todos seus segredos e fraquezas. A relação entre eles evoluiu de ódio puro para um respeito relutante, com Venom ocasionalmente atuando como anti-herói. Wilson Fisk, o rei do crime, representa uma ameaça diferente. Sem superpoderes, mas com influência ilimitada, Fisk mostra que às vezes os piores vilões são aqueles que se escondem em plena vista, manipulando o sistema que deveriam proteger. Cada um destes relacionamentos contribui para a riqueza do universo do Homem-Aranha. Seus aliados o lembram do que ele luta para proteger, enquanto seus inimigos constantemente testam seus princípios e determinação. É este equilíbrio entre amizade e conflito, entre apoio e desafio, que faz do Homem-Aranha um dos heróis mais humanos e relacionáveis da Marvel. O Homem-Aranha transcendeu as páginas dos quadrinhos para se tornar um dos ícones culturais mais significativos dos últimos 60 anos. Seu impacto na cultura pop é tão vasto e profundo que é praticamente impossível encontrar alguém que não conheça o amigo da vizinhança. Nas telonas, o Homem-Aranha redefiniu o gênero de filmes de super-heróis. A trilogia de Sam Raimi com Tobey Maguire estabeleceu o padrão para adaptações de quadrinhos no século XXI. O beijo icônico de cabeça para baixo na chuva se tornou um dos momentos mais memoráveis da história do cinema. Andrew Garfield trouxe uma nova dimensão ao personagem em O Espetacular Homem-Aranha, capturando perfeitamente o lado científico e sarcástico de Peter Parker. Tom Holland revolucionou novamente o papel, integrando o herói ao universo cinematográfico Marvel e conquistando uma nova geração de fãs. A animação Homem-Aranha no Aranhaverso não apenas ganhou o Oscar, mas redefiniu as possibilidades da animação moderna. O filme provou que histórias de super-heróis podem ser simultaneamente inovadoras, artísticas e profundamente emocionantes. A mensagem de que qualquer um pode usar a máscara ressoou com milhões de pessoas ao redor do mundo, provando que o apelo do Homem-Aranha transcende idade, raça e gênero. Na televisão, a série animada dos anos 90 educou toda uma geração sobre valores morais e responsabilidade pessoal. Sua abertura-tema se tornou tão icônica quanto o próprio herói, com milhões de pessoas ainda capazes de cantarolar Spider-Man, Spider-Man, das Vatever a Spider-Ken. A série abordou temas complexos como perda, sacrifício e redenção, provando que desenhos animados podiam ser sofisticados e significativos. No mundo dos videogames, o Homem-Aranha sempre foi um pioneiro. Desde os primeiros jogos em consoles antigos até o aclamado Marvel's Spider-Man do PS4, que redefiniu o gênero de jogos de super-heróis com sua jogabilidade fluida e história emocionante. O jogo capturou perfeitamente a sensação de balançar entre os arranha-céus de Nova York, realizando o sonho de milhões de fãs. O impacto econômico do Homem-Aranha é igualmente impressionante. Seu merchandising gera bilhões anualmente, desde brinquedos e roupas até material escolar e produtos domésticos. Mas mais importante que os números é como estes produtos permitem que crianças e adultos tragam um pouco do heroísmo do Homem-Aranha para suas vidas diárias. Em termos de representatividade, o legado do Homem-Aranha abriu portas para personagens como Miles Morales e Spider-Gwen, mostrando que heroísmo não conhece barreiras. Estas diferentes versões do personagem permitiram que ainda mais pessoas se vissem representadas no papel de herói. O Homem-Aranha também revolucionou a forma como vemos super-heróis na mídia. Ele mostrou que heróis podem ser vulneráveis, podem cometer erros, podem ter problemas financeiros e dificuldades nos relacionamentos. Esta humanização do herói criou um novo paradigma na cultura pop, influenciando incontáveis personagens que vieram depois. Na cultura moderna, frases como "com grandes poderes vêm grandes responsabilidades" transcenderam os quadrinhos para se tornarem verdadeiros mantras de vida, citados em discursos de formatura, livros de autoajuda e até mesmo em debates políticos.
O Homem-Aranha se tornou uma metáfora universal para a luta entre responsabilidade pessoal e desejo individual. Seu impacto cultural continua a crescer e evoluir, inspirando novas gerações a acreditarem que qualquer um pode ser um herói, que é possível superar as maiores adversidades, e que nossas escolhas, não nossos poderes, são o que verdadeiramente nos define. Ao final desta jornada pela história do Homem-Aranha, percebemos que Peter Parker é muito mais que apenas um super-herói. Ele é um espelho de nossas próprias lutas, nossos sacrifícios e nossa busca constante por fazer a coisa certa, mesmo quando o caminho é difícil. De um adolescente tímido picado por uma aranha radioativa, vimos seu crescimento através de momentos decisivos que moldaram não apenas o herói, mas o homem. A perda do tio Ben, o sacrifício de Gwen Stacy, as batalhas intermináveis contra o Duende Verde, a luta constante entre sua vida pessoal e suas responsabilidades como herói. Cada momento contribuiu para criar um dos personagens mais profundos e complexos da cultura pop. Mas o futuro do Homem-Aranha promete ser tão fascinante quanto seu passado. Teorias emergentes sugerem que estamos à beira de uma nova era para o herói. Com a expansão do multiverso, especula-se sobre um encontro definitivo entre todas as versões cinematográficas do Homem-Aranha, cada uma representando um aspecto diferente do legado do personagem. Imagine Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland não apenas lutando lado a lado, mas enfrentando versões corrompidas de si mesmos de outras realidades. Outras teorias apontam para uma eventual passagem de tocha para Miles Morales no universo principal, com Peter Parker assumindo um papel de mentor, similar ao que Tony Stark foi para ele. Esta transição não significaria o fim da jornada de Peter, mas sua evolução para uma nova fase de sua vida, onde ele poderia finalmente encontrar o equilíbrio entre suas responsabilidades como herói e sua busca por felicidade pessoal. Há também especulações sobre uma futura confrontação definitiva com Norman Osborn, onde todos os anos de rivalidade e tragédia culminariam em um conflito que mudaria para sempre tanto o Homem-Aranha quanto seu arqui-inimigo. Alguns teorizam que este confronto poderia levar a uma redefinição completa do que significa ser o Homem-Aranha. Mas independente do caminho que o futuro reserve para nosso amigo da vizinhança, uma coisa é certa: o legado do Homem-Aranha continuará a inspirar gerações. Porque no final, sua maior força nunca foi sua capacidade de escalar paredes ou seu sentido aranha. Sua verdadeira superpotência sempre foi sua humanidade, sua resiliência e sua determinação inabalável em fazer a diferença. Peter Parker nos ensinou que heróis não nascem. Eles são forjados através de suas escolhas diárias, através de sacrifícios silenciosos e através da coragem de se levantar após cada queda. E enquanto houver pessoas dispostas a assumir grandes responsabilidades, o espírito do Homem-Aranha continuará vivo, lembrando-nos que todos nós temos o poder de fazer a diferença em nosso próprio modo. Como o próprio Peter Parker diria, não é o traje que faz o herói, mas o coração por trás da máscara. E esse coração continua batendo forte, ecoando através das gerações, inspirando cada um de nós a ser a melhor versão de si mesmo.